Olá, meus queridos, mais uma pílula do conhecimento para que a gente possa aqui aprofundar um pouco mais os nossos estudos acerca da anatomia clínica do aparelho locomotor. Eu quero trazer para você, neste momento, aqui, agora, né, nesta segunda semana, eu quero trazer para você aqui esta realidade de coluna vertebral, né? Esse esboço de uma coluna vertebral, que é de extrema importância conhecermos tanto a coluna como um todo, como também conhecermos a coluna isoladamente, ou seja, as suas respectivas vértebras, né? Nós já podemos perceber, por exemplo, que esta coluna pode ser vista numa visão lateral, como nós podemos notar aqui, mas eu também posso observar esta coluna sendo evidenciada numa visão anterior, inclusive já se percebe aqui que ela tem uma curvatura lateral, quando você vê anteriormente, né? E nós também podemos perceber também a coluna sendo vista de forma posterior, onde você também nota aqui uma curvatura lateralizada a partir da visão que você está vendo, né? Nós podemos notar, por exemplo, que a coluna, em geral, ela apresenta curvaturas fisiológicas, né? Nós temos, por exemplo, esta curvatura inicial aqui da região cervical, que nós chamamos de lordose cervical. Depois nós temos essa área torácica, que inclusive se articula com o gradil costal, as costelas, onde nós evidenciamos a cifose torácica. Nós também podemos perceber na região mais inferior da coluna mais uma curvatura, em que nós percebemos que ela tem o mesmo contorno, o mesmo formato, a mesma forma que a região cervical, que é uma outra lordose, só que aqui seremos chamados de lordose lombar. E em seguida teremos uma outra curvatura, que fica bem na porção mais inferior, correspondente já ao sacro, que será a cifose sacral, ou cifose sacrococcígea, se assim pudermos perceber. Esta coluna que está aqui, digamos assim, curvada lateralmente, quando você vê numa visão anterior, essa curvatura lateral ela já não é fisiológica, já é uma curvatura que tem um caráter de uma modificação anatômica, estrutural e muitas vezes até patológica, que nós costumamos chamar de escoliose. Se assim bem pudermos perceber, nós vamos notar que a escoliose ela pode ter uma convexidade para um lado, na região torácica, e compensando na região lombar, ela terá uma convexidade para o lado oposto, se assim notarmos. Nós percebemos também que entre um osso e outro, e estes ossos, você já sabe, né, são chamados de vértebras, entre um osso e outro, nós podemos perceber que existe o que nós chamamos de discos intervertebrais. Se assim notarmos, olha, esses discos intervertebrais, eles servem como uma espécie de amortecimento entre as vértebras, né? Diante do esforço, diante da má postura, muitas vezes esses discos, eles por vezes podem se projetar para fora e desencadear o que nós costumamos chamar de hérnia de disco, como nós temos aqui neste exemplo desta coluna, né? A formação de uma hérnia de disco aqui evidenciada. Percebemos também que existe aqui essa porção aqui de cor amarela, né, são justamente as raízes nervosas que estão saindo, digamos assim, da medula que está dentro do canal vertebral, e essas raízes elas saem para se disporem ao longo do corpo no seu processo de inervação, né? Cada raiz tem a sua inervação própria, ela tem o seu destino, ela tem a sua área de inervação própria. Por isso é tão importante observarmos essa conjunção entre as estruturas ósseas e as estruturas de tecido mole. Nós percebemos, por exemplo, aqui, olha, nessa hérnia discal, que evidenciamos aqui ao nível da região lombar, que este disco, né, esta hérnia desse disco, está aqui como que pincelando uma raiz nervosa. Ora, esta raiz nervosa, ela vai caminhar, digamos assim, para o membro inferior, e ela tem uma área de inervação própria para o membro inferior. Ou seja, quando a hérnia acontece e ela começa a irritar este ramo, aqui, como nós estamos observando, a pessoa vai se queixar de dor, o paciente, ele se queixa de dor tanto na região lombar, por ocasião da hérnia, mas também no trajeto de inervação daquela raiz nervosa correspondente. Bonito é observarmos para onde é que cada raiz dessa vai. Esse também é o nosso objetivo a ser evidenciado em sala de aula. Para onde cada raiz nervosa, cada ramificação vai ser enviado, o trajeto de ramificação destas raízes, para que eu possa compreender o processo sintomatológico doloroso pelo qual aquele paciente está
passando. Isso é muito importante evidenciarmos. Observando também que cada osso desse tem um nome, né? Se assim bem pudermos perceber. Primeiro osso, nós evidenciamos a vértebra atlas, e o segundo osso corresponde à vértebra axis. Mas todos os demais têm a numeração correspondente à região onde ela se encontra. Por exemplo, a vértebra C3 é a terceira vértebra cervical. A vértebra T11 é a 11ª vértebra torácica. A vértebra L3 é a terceira vértebra lombar. A vértebra S2 é a segunda vértebra sacral. Isso tudo você vai percebendo que vai se evidenciando conforme você vai sabendo a região da estrutura a qual você quer se permitir colocar, né? Você também vai notar, inclusive, dentro desse processo, e aqui temos alguns exemplos de vértebras isoladas, conforme nós observamos. Por exemplo, esta vértebra aqui, chamamos de vértebra atlas. Esta vértebra atlas, ela tem características específicas, por exemplo, apresenta uma estrutura devotada às áreas dos chamados processos transversos. Nós percebemos aqui que ela tem um orifício, um forame, se assim pudermos perceber, este forame bem evidente, né, para a passagem justamente da medula. Os processos articulares, que vão se articular especificamente com o osso occipital e também com a segunda vértebra cervical, que nesse caso aqui é a axis, né? E se você perceber aqui, eu consigo encaixar, digamos assim, a vértebra axis com a vértebra atlas, e aí você percebe aqui uma articulação. Esta articulação nós chamamos de articulação atlanto-axial. Atlanto-axial, entre atlas e axis. Inclusive, o movimento entre essas duas articulações, especialmente assim, é capaz de gerar, por exemplo, um movimento de negação, que você faz quando você está mobilizando o pescoço, por exemplo, né? Detalhes importantes a serem evidenciados em cada uma dessas vértebras são os seus processos espinhosos, que nós percebemos que acontecem a partir da vértebra axis, né? Que é essa ponta que nós temos na parte distal e na parte posterior da vértebra. Paralelamente a isso, nós também temos outras vértebras, olha, com os seus respectivos processos espinhosos, que são inclusive palpáveis, né? Isso é interessante observarmos porque a palpação dá para você palpar os processos espinhosos das referidas vértebras. Nós também temos aqui os corpos vertebrais, que à medida que eu vou descendo na coluna, estes corpos eles vão aumentando de tamanho. Quando você chega na coluna lombar, você já encontra aqui este corpo que já é bem evidente, até para poder acomodar as estruturas pertencentes ali à área do tronco, né? Sustentar a coluna dentro da perspectiva do tronco. Na região cervical, os corpos são bem pequenos, como nós percebemos aqui. Esta é uma vértebra cervical. Esta daqui já corresponde a uma vértebra lombar, né? Com um corpo bem evidente, se assim pudermos perceber. Em contrapartida, nós percebemos que o forame é bem menor em relação ao forame de uma vértebra cervical, tomadas as devidas proporções, né? Justamente por quê? Porque na região cervical acomoda-se com muito mais veemência a medula espinhal, enquanto que a nível das vértebras lombares, especialmente a partir de L3, nós não temos mais medula, o que passa aqui são apenas raízes nervosas, então não há necessidade de um forame tão evidente, tá? Diante disso, nós podemos notar também, além dessa composição, a estrutura do sacro. Eis aqui o sacro, né? Já na parte final da coluna, que se articula com a região lombar, porção mais inferior dele, corresponde ao sacro, que vem justamente de sagrado, né? Nós percebemos este forame aqui também, olha, chamado de forame sacral. Este forame sacral é justamente para a composição e a passagem de algumas raízes nervosas. Nós temos inúmeros outros forames sacrais para a liberação destas raízes em direção ao membro inferior. Nós vamos destacando aqui essa sequência de estruturas dentro deste componente. Ademais, é importante nós também observarmos as estruturas inerentes à composição das estruturas musculares, que estão envolvendo a coluna diante de toda esta constituição. Aqui, por exemplo, nós temos a região do dorso, né? Diante desta composição, nós percebemos aqui, por exemplo,
dá para perceber nessa região dorsal, como nós evidenciamos nesse esquema, uma série de músculos que também estão associados ao dorso para manter a sua coluna, inclusive, ereta, tal como nós podemos perceber aqui algumas estruturas, olha, de grupos musculares que nós evidenciamos, correspondente ao grupo eretor da espinha, formado por pelo menos 3 músculos. Nós temos um músculo mais externo, mais lateral, chamado músculo iliocostal, temos um músculo longuíssimo e temos um músculo mais intrínseco aqui, bem próximo à coluna vertebral, chamado de músculo espinhal. Você percebe que existem várias camadas musculares aqui. Esse grupo eretor da espinha está mais, inclusive, profundo, mas existem outros músculos mais superficiais, como nós podemos perceber aqui em alguma instância. Aqui notamos, desde a região sacral, subindo para a região até mesmo do ombro, para realizar o movimento de extensão do ombro, nós temos esse músculo, chamado de latíssimo do dorso, né? O famoso músculo grande dorsal, latíssimo do dorso. Abaixo dele nós já temos um outro músculo, chamado músculo serrátil póstero inferior, que está inclusive assegurado às costelas, se assim bem observarmos. Um detalhe interessante aqui, olha, bem mais superficialmente deste lado, nós encontramos o famoso músculo trapézio, né? O trapézio é um músculo que começa, se você observar, desde a região occipital, ele percorre as vértebras aqui, inserindo-se as vértebras cervicais, chega até o acrômio, aqui na escápula, você lembra da pílula passada? E aí você vai percebendo aqui que ele vai descendo para se inserir ao nível do processo espinhoso da vértebra T12, né? E aí nós temos um músculo trapézio que tem justamente aproximadamente esse formato mesmo de um trapézio, que faz inúmeros movimentos que nós vamos estar realizando em sala de aula, a partir do conhecimento dessa musculatura. Nós também percebemos que se eu tiro o trapézio, como eu tirei desse lado aqui, olha, aparece um outro músculo, que é o músculo romboide. Esse músculo ele começa aqui na borda vertebral da escápula, vai até a vértebra C7, vértebra T1, vértebra T2, T3, T4 e T5. Você tem a ação do romboide, que faz um movimento de extensão, digamos assim, horizontal do ombro. Paralelamente a isso, se eu for tirando essas camadas de músculos, eu vou encontrando cada vez mais músculos mais profundos, se assim bem pudermos perceber. Um detalhe importante, observarmos aqui os músculos que fazem também a ereção do pescoço, mantém o seu pescoço ereto, né, correspondente aos músculos esplênios, tanto o esplênio da cabeça quanto o esplênio do pescoço, que fica localizado justamente na região posterior do pescoço. Também observamos aqui um detalhe para este músculo, que corresponde ao músculo elevador da escápula, correspondente a essa constituição. E eu ainda tenho, se eu virar um pouco aqui este modelo, né, nós podemos notar um músculo de extrema importância, para já irmos caminhando para o final. Nós temos aqui este músculo de extrema importância correspondente ao músculo esternocleidomastoideo, né, o famoso músculo ECOM. É um músculo que começa na região posterior lá do osso temporal, na área correspondente ao processo mastoide do osso temporal, e ele chega até o osso externo, o terço médio do externo, bem como a região da clavícula, que nós também vamos evidenciar a projeção tanto do externo quanto da clavícula como pontos de origem deste músculo esternocleidomastoide, que é um músculo que realiza movimentos de rotação do pescoço. O esternocleidomastoide direito roda o pescoço para a esquerda e o esternocleidomastoide esquerdo também faz a rotação do pescoço para o lado oposto, ou seja, para a direita. Fica ligado, porque na próxima aula nós estaremos aprofundando os nossos estudos acerca desta musculatura. Até lá!